Olá, Shalom de Deus, povo abençoado. Estou aqui para falar com vocês sobre mais um tema tão importante: os 5 principais sintomas da depressão. Quando a gente fala de depressão, nós estamos falando do mal do século. Hoje já é chamado de mal do século. Muito foi negligenciado no meio cristão a depressão. Muitos achavam que era um problema espiritual, falta de oração, falta de fé, falta de tudo, menos que era um problema emocional. Depressão é emocional, não tem nada a ver com o espiritual. Então, você precisa saber quais são os 5 principais sintomas para você logo identificar. Porque você não está ouvindo este vídeo só para você identificar para você mesmo, mas para você ajudar. Se eu estou falando em mal do século, tem muita gente que precisa da tua ajuda. Tem parentes, tem amigos, pessoas do teu trabalho, que você, sabendo quais são os sintomas e como, até mesmo o que fazer e o que não fazer com a pessoa, você vai ajudar muitas pessoas a não entrarem no caos. Porque quando você entra em depressão, é uma escalada até levar num grau praticamente irreversível. Mas vamos falar então primeiro sobre o que é depressão. A depressão, ela é o acúmulo de tristezas, frustrações que no decorrer da vida você foi simplesmente jogando na memória, na sua memória, sem cuidar. Você jogava como que embaixo do tapete. E você passava por cima sem realmente ressignificar essa dor. Só assim, tá bom, eu não tenho nada a fazer sobre essa traição, eu vou respirar fundo e vou seguir em frente. Mas a dor realmente nunca foi trabalhada, essa dor da traição, a dor do abandono. Então você tem uma história de abandono, não só de traição, mas uma história de abandono, uma história de rejeição. E você, bom, mas eu não posso ficar parado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar da minha vida. E você joga essa dor como que se ela não fosse ressuscitar. Essas dores não tratadas, mais cedo ou mais tarde, dependendo de gatilhos na tua vida, elas vão ressuscitar, porque elas estão armazenadas num lugar da tua memória, que se chama uma janela killer. E ali, quando você entrar, um gatilho te levar nessa janela killer, onde tem muitos registros de perda, de rejeição, de frustração, de baixa autoestima, de traumas, enfim, é tanta coisa que tem ali registrado que você nunca cuidou de você mesmo, nunca tratou, e aí você vai ter um dia que você não consegue sair desse lugar, e você vai acordar e dormir triste. É uma tristeza que você não sabe explicar para ninguém. Então, primeiro sintoma de depressão, uma tristeza que independe de você. Até você não quer ficar do jeito que você está, mas você não consegue mudar. Você tem um choro, é uma tristeza que traz um choro espontâneo. Até pessoas que não choram facilmente, quando entram em depressão, ela tem um choro espontâneo. Até se fala bom dia, ela chora. E aí e piora, porque pessoas ao redor não entendem o que aquela pessoa está passando e fala, poxa, ela tem tantos motivos para se alegrar, ela tem uma casa para morar, ela tem uma família. Nada disso ajuda. A pessoa não está assim porque ela quer, ela está assim porque ela entrou numa armadilha da mente, ela entrou num circuito fechado da memória, é um cárcere mental e ela vai precisar da ajuda de quem está do lado dela e da ajuda profissional também. Então, primeiro grande sintoma de depressão é um choro espontâneo e uma tristeza o dia todo e por vários dias, sem mudar. Mesmo que haja motivos para ele se alegrar, essa tristeza não sai do coração. Segundo sintoma de depressão são pessoas com distúrbio alimentar associado à tristeza. Porque tem muitas causas muitos motivos para distúrbio alimentar, mas quando você está com uma tristeza crônica, dia e noite triste, por vários dias, e ainda tem um distúrbio alimentar,
Que tipo de distúrbio alimentar? Alguns comem demais e outros comem muito pouco ou quase nada, como é o caso de Elias. Elias, o profeta, quando ele entrou em depressão, ele ficou dormindo o dia todo, que é outro sintoma. Ele ficou dormindo o dia todo e ele não comia e nem bebia. Ele não se alimentava e nem se hidratava. Teve que um anjo de Deus ir 2 vezes lá e forçar ele para comer e para beber. Então, o distúrbio alimentar associado à tristeza é um segundo sintoma de depressão. Terceiro sintoma de depressão é justamente o que eu acabei de falar. Além do distúrbio alimentar, um distúrbio do sono. Então, geralmente, quem está deprimido, ele quer dormir porque é uma fuga. Ele dorme demais. Mas alguns têm insônia, por isso que eu chamo de distúrbio do sono. A maior parte dorme demais, mas não significa que você não possa ter insônia. A maior parte das pessoas comem muito pouco, mas isso não quer dizer que você não possa fazer o contrário, comer demais. Então, nós já vimos que esses sintomas, eles todos juntos, já são identificados como... Se você tem esses 3 sintomas, você já pode se preocupar no sentido de preciso fazer alguma coisa. Ou se você conhece alguém que está ao seu redor, você preciso saber como é que eu posso ajudar essa pessoa. Quarto sintoma de depressão é quando a pessoa perde o prazer de coisas que antes ela gostava muito de fazer. Por exemplo, até criança. Criança hoje passa por depressão. Se você vê que a criança, ela está em criança, geralmente dá insônia. Mas se você vê que a criança gostava de videogame, gostava de algumas coisas e não gosta mais, de repente quer ficar sozinha, não quer falar com ninguém, isso é um sintoma de depressão. Mas adulto também. Eu gostava de ir na academia e não vai mais. Não estou falando de falta de disciplina, não tem mais vontade. Não tem mais vontade de se arrumar, não tem mais vontade de sair da cama, não tem mais vontade de passear, não tem mais vontade de ir para o shopping, não tem mais vontade de fazer coisas que gostava muito, gostava de ver filme, não gosta mais, gostava de ler a palavra, não consegue mais, não consegue ler livro, não consegue concentração, porque esse também é outro sintoma, falta de concentração. Não consegue ler e assistir um filme porque não consegue, a concentração já foi atingida. Você vê quantos sintomas de depressão? E aí, mas eu não vou falar só dos sintomas, né? Eu vou falar coisas que você pode fazer para ajudar e coisas que você não ajuda de forma alguma quando você tenta fazer. Mas eu ainda não acabei. Então, uma pessoa que perde o prazer por coisas que antes ela gostava muito de fazer, isso é um sintoma de depressão. Outro sintoma por exemplo, a pessoa gostava muito de falar e está muito calada, isso também é sintoma, tá? Então, outro sintoma de depressão é o auto-isolamento. Quando a pessoa não quer mais ir para nenhum tipo de reunião social, ela não quer, se ela pudesse, ela nem trabalharia mais. Se ela pudesse, ela não sairia mais de casa. E muitos chegam a esse ponto de não querer mais sair de casa. Então, é um auto-isolamento. Tem aniversário, não vai. Tem reunião social, não vai. Não é porque ela gosta de ficar em casa, é porque ela não era assim e ela está assim. Ela não é assim, ela está assim. Então, todos esses sintomas, é claro que tem mais sintomas, mas já dá para perceber, a grosso modo, já deu para perceber. Eu digo para você que eu já tive depressão, então eu sei do que eu estou falando. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica. Então, para mim, eu acordo, eu sou aquele tipo de pessoa que eu não demoro para acordar. Eu abro o olho, já pulo da cama, já vou fazer 1000 coisas e de super bom humor. Eu não tenho aquela coisa, não, estou acordando, fala comigo daqui a pouco. Não, eu sou assim. Mas quando eu passei pela depressão, eu fiquei irreconhecível. Porque eu acordava me arrastando, eu acordava e não queria sair para lugar nenhum. Eu tinha dificuldade até mesmo de fazer algo que para mim é muito simples, me trocar. Eu gosto de me arrumar, eu gosto de me trocar. E era muito difícil para mim.
As tarefas corriqueiras se tornaram muito difíceis. Fazer compra, coisas simples. Ir para o mercado se tornou uma tortura. Se alguém pudesse ir por mim, seria muito melhor. Ficar sozinha no quarto era o que eu mais queria. Mas ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria. Eu não queria ficar daquele jeito. Eu não estava. Este é um erro, que a pessoa que está deprimida, ela quer estar assim. Ela não quer. Eu não queria. Eu queria voltar a ser a mesma pessoa. Eu queria resgatar a alegria. Eu queria resgatar o ânimo. Eu queria resgatar a força. Eu lembro como se fosse hoje, eu olhei para o espelho e eu perguntei, será que um dia eu vou sorrir de novo? Eu não lembro a última vez que eu sorri. Que tristeza, não é? Mas graças a Deus, eu voltei a sorrir. Mas eu precisei de pessoas que me ajudassem. Então você que quer ajudar uma pessoa que está passando por depressão, a primeira coisa que você precisa fazer não é um sermão. Como que é o sermão? Poxa, você não tem motivo para estar assim, você tem tudo. Olha quantas pessoas que não têm uma casa, que não tem comida. Você tem comida, você tem casa. Quando você passa um sermão, você não está ajudando. A pessoa que está deprimida sabe de tudo isso, ela só não está conseguindo sentir diferente. Ela está precisando de ajuda. Ela está precisando. E Deus, olha, Ele ensinou como é que Ele abordou Elias. Ele não foi lá pessoalmente e passou um sermão em Elias. Elias, vem cá. Como é que você está aí embaixo da árvore? Não quer comer, não quer beber e quer dormir o dia todo? Tem motivo para isso, Elias? Quando você orou, eu mandei chuva. Quando você orou, eu mandei fogo do céu. Você não tem motivo para ficar assim. Se Deus chegasse com um sermão, Ele não ia adiantar. Sabe o que Deus mostra pra gente? Aborda pessoas com depressão com amor. Diga assim, eu te entendo. Eu sei que você não quer ficar assim. Eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Eu vou orar por você. Ou eu vou te levar para uma ajuda profissional. Você aceita a minha ajuda? É assim que você aborda uma pessoa com depressão. Então não é você falando que ela não tem motivo para estar assim e que ela não pode permanecer assim. Outra coisa, é um erro você chegar e dizer, você está exagerando. Não, você não tem motivo para estar desse jeito. Olha, se alguém chegasse para mim e dissesse assim, Naira, você está exagerando, você não tem motivo, o pior é que a pessoa ia estar certa. Porque naquele momento eu não tinha um motivo tão grande assim. Mas não foi por causa do momento que eu estava vivendo, que eu estava em depressão. Eu estava em depressão porque um gatilho me levou para memórias e para uma situação em que se chama justamente o que eu falei, que é o circuito fechado da memória, e que me levou a ficar e permanecer num estado em que eu não conseguia mais acessar pensamentos sadios, pensamentos de esperança. Eu não tinha mais motivação. Eu estava encarcerada dentro de mim mesma. A pior prisão é a prisão dentro de você mesmo. Não é a prisão de um cárcere, porque você viu que um cárcere não prendeu Paulo e Silas. Eles adoraram a Deus mesmo estando no cárcere. Eu digo para você que o pior cárcere é aquele que nós mesmos conseguimos impor a nós. Mas nós precisamos de ajuda. Jonas, o profeta Jonas, também, ele ficou tão deprimido. E você acha que foi só Deus ter mandado ele para Nínive, que foi o motivo da depressão? Claro que não. Foi todas as memórias que quando Deus falou em Nínive, Deus falou em assírios. Quando falou em assírios, ele lembrou tudo que os assírios fizeram em Israel, todas as atrocidades. E isso trouxe para ele ficou preso no circuito fechado da memória. E ele não conseguia ver nada a não ser tristeza, angústia, perturbação. Ele não conseguiu acessar pensamentos sadios. Então, o que eu não posso dizer para a pessoa, eu não vou ajudar a pessoa dizendo, você está exagerando. Eu não vou ajudar a pessoa dizendo, você precisa reagir. Eu não vou ajudar a pessoa dizendo, você não tem motivo para isso. Você ajuda dizendo, conta comigo, eu estou do teu lado, eu te entendo, eu quero te ajudar.
Você aceita a minha ajuda? Você quer que eu ore por você? Você quer que eu, como eu já disse anteriormente, eu te leve para um profissional, para um psicólogo, um psiquiatra, que seja um homem ou uma mulher de Deus para te ajudar? Então é assim que nós ajudamos pessoas com depressão. Deus não deixou encoberto. Aqui na Bíblia nós temos Davi ficou deprimido, Elias, Jonas ficou deprimido. Não era falta de fé, eram emoções falidas, emoções, e por um momento o teto desabou e eles ficaram soterrados debaixo da tristeza. Então a tristeza é mais forte do que pensamentos sadios. E você pode muito bem ser instrumento de cura para muitas pessoas. Restaurados para restaurar, curados para curar. Este deve ser o nosso lema. E se é você que está passando por depressão, eu digo para você, como diz o Dr. Augusto Cury, nunca coloque um ponto final. Aprenda a colocar vírgulas. O que aconteceu com você não é o fim da tua vida. Você vai ter uma experiência mais forte. Você vai superar essa dor e você vai se tornar como Elias. A segunda parte da vida de Elias foi mais impactante ainda do que a primeira parte da vida dele. Então, eu quero dizer para você, há esperança. Depressão não é um cativeiro perpétuo. Depressão tem cura. Depressão não é espiritual e você pode ser restaurado pelo mesmo Deus que te dá unção espiritual. É o Deus que restaura as tuas emoções e Ele também habilitou homens e mulheres profissionais da área de saúde mental para poder te ajudar. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado sobre depressão e que você possa, se você conhece alguém que está com esses sintomas, fala, olha, eu te entendo. Agora eu sei que você não está assim porque você quer e eu quero te ajudar. Você aceita a minha ajuda? Então a primeira ajuda que eu vou te dar é esse vídeo para você saber que há esperança. Vamos colocar uma vírgula e não um ponto final. Que Deus te abençoe e se você puder, ajuda agora este canal curtindo esse vídeo se você gostou, porque isso nos ajuda muito. Que Deus te abençoe.